Escutando bem aí, né? Boa tarde a todos de novo, novamente. Então, a aula de hoje é uma aula de aplicação, né, voltada à resolução de alguns exercícios, tá? Então, caso eu não saiba fazer, vocês me ajudem aí, né? E aí a gente dá sequência, né? Vou botar aqui os exercícios aqui, um em cada página dessa daqui. Então, a primeira questão que eu escolhi, né? Acho que já começou a gravar aqui, tudo direitinho, tá? A primeira questão que eu escolhi diz o seguinte: você tem um elétrico que ele está no ponto A, o elétrico está no ponto A, certo? Nesse ponto A aqui, um elétrico com carga negativa, certo? Ele possui uma velocidade inicial dada, uma velocidade inicial V0. Aí ele pede para você determinar o módulo, a direção e o sentido do campo magnético que obriga o elétrico a descrever uma órbita semicircular de A até B. Né? E ele pede também para determinar o tempo necessário para que o elétron se desloque de A até B. Então, o elétrico ele sofre um determinado desvio. Né? Então, ele entra aqui com uma determinada velocidade. Essa velocidade, obviamente, ela vai mudando aqui para em todo o espaço. Ela é tangente à trajetória, à velocidade. Tá? Como a trajetória é uma trajetória circular, significa dizer que a força está apontando para o centro. Então, a força é a sua força centrípeta, né? Como se fosse uma força centrípeta, que fica apontando para o centro. Tá? Então, nessa região aqui, a força está para cá. Nessa daqui, a força está para cá. Nessa daqui, a força está para cá. Tá? Se a força está nessa direção e a velocidade aqui nesse ponto aqui, ela está nessa direção. Já está tangente à trajetória, né? Então, aqui já estaria para cá, a força estaria para cá. Certo? Todo mundo consegue entender isso, né? Tá claro isso para vocês, né? Qual a direção da força e da velocidade. Tá claro isso para vocês? E aí, galera, tá claro isso para vocês? Tá. Tá? Aí eu pergunto a vocês, para qual direção tá o campo, então? Lembre-se que a força é igual a carga, velocidade, vezes o campo magnético. Tudo bem até aí? Eu estou perguntando qual a direção do campo, tá? Direção e sentido do campo. O que é que está acontecendo com o campo? Certo? Veja, a direção do campo aqui, se a velocidade e a força está no plano XY, né? Se você olhar aqui que a velocidade está em X, aqui está em Y, né? Então está na direção de Y, certo? A velocidade V0, ou seja, uma velocidade V0 aqui, é uma V0 na direção de Y, e a força está nessa direção aqui, e se eu disser que isso aqui é a direção de X, então veja que a força é uma força na direção de X. Todo mundo entende isso até aqui? Tranquilo que eu quero dizer para vocês até aqui? Nesse caso aqui? Que a força e a velocidade estão no plano XY. Então, a força, a velocidade e a força está no plano XY. Tá claro isso para vocês? Todo mundo entendeu isso aqui? Que a força e a velocidade estão no plano XY? Né? Se você considerar, obviamente, que isso e isso é o plano XY. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim, sim. Sim? Aí você espera que o B, que é o campo magnético, esteja em qual direção, então? E aí, galera? O B está em qual direção, então? O B estaria em qual direção? Direção de X, direção de Y ou Z? Eu chutaria no Z. Por que você chutaria no Z? Eu acho que se encaixa naquele mesmo problema de ontem, que viu que tinha um fio, acho que era entre dois fios, alguma coisa assim, e a direção do campo, se não me engano, era
Não, pera. Tá. O que é que significa dizer que um vetor é escrito em termos do produto vetorial entre duas grandezas? Significa dizer que esse vetor ele é tanto perpendicular. O vetor f ele é tanto perpendicular a v, como ele também é perpendicular a b. Tá? Se o vetor f ele é perpendicular a v e é perpendicular a b, em um determinado ponto ele está, né, no eixo xy junto com esse v, tá? Eles estão no eixo xy. Se ele está no eixo xy e ele tem que ser perpendicular a b, isso é possível se b estiver aonde? No Z? Em Z. Tá claro isso para vocês? Deu para entender que o B está em Z? Está na direção de Z? Ficou tranquilo isso para vocês? Deu para vocês entenderem isso? Mas seria só nesse caso que ele vai estar em Z? Ou se Não. você mudar o problema, ele pode estar em X ou Y? Ele pode estar em X ou Y, mas sempre você vai pensar que o F é perpendicular a B. Sempre você vai pensar isso, certo? Certo. Aí nesse caso aqui nesse ponto aqui específico, no ponto A, tá? No ponto A, veja o que é que acontece. A velocidade está para cima, o F está para a direita, tá? A velocidade está para cima, o F está para a direita. Aí para onde é que está apontando o B? Se eles são, todos os três são perpendiculares. Para onde é que estaria apontando o B? Pro Z. O Z seria no sentido de que ele estaria entrando na tela ou saindo da tela, não é isso? Sim. Então, ele está entrando ou está saindo da tela? O que é que você acha? Ele tá Aí saindo. Você faz o seguinte, ó. Não consigo identificar, não. Pronto. Você faz o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma caneta vermelha aqui. Pronto, achei. Tem uma preta aqui e uma vermelha. Dá para enxergar esses dois aqui, não dá? Dá para enxergar aqui, né? Dá. Repara, a velocidade está para cima. Então, tá aqui a velocidade para cima. O B, se o B estiver entrando, velocidade para cima, o B está entrando. Tá? A velocidade é para cima, o B é entrando. Aí você bota sua mão na velocidade, desce para o B. A força estaria para lá. Ok? Até aí, tudo bem? Velocidade está para cima, o B está saindo. Velocidade está para cima, o B está saindo. Você bota sua mão na velocidade, arrasta para o B. A força estaria para lá. Até aqui, tudo bem? Tá claro isso para vocês? O que é nesse caso, né? Então, o campo tá saindo, né? O campo está saindo. Mas só que aí, vamos lá agora analisar outra coisa. Qual o sinal da carga? É negativo. Se é negativo, repara que a força, ela depende do sinal da carga, não é? Sim. Sim, né? Então a força está apontando nesse sentido, certo? Mas é porque essa carga é negativa. Aí, deixa eu ver. Tá. Então a velocidade dessa carga negativa tá para lá. A força tá para cá. O campo tá, se o campo já é para cá. Tá certo. Então o campo tá saindo, né? A questão 25.15, qualquer coisa a gente confere, porque essa carga aqui ela é negativa. Carga é negativa. Essa carga negativa significa dizer que a força ela modifica o sentido dela, tá? Dependendo do sinal dessa carga. A força, tô falando da força magnética, certo? Tô falando do campo, não, nem da velocidade, não. A força ela modifica o sinal dela dependendo do sinal dessa carga. Como essa carga está negativa, veja, se o campo estiver para cá, ó, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se o campo estiver saindo, a velocidade está para cá e a carga é positiva, a força faz isso aqui, varia para lá. Se a carga é negativa, a força vai ao contrário, entendeu? Tá claro isso para vocês que eu estou querendo dizer? Vocês entenderam o que eu tô Mas querendo dizer? contrário em que direção que você diz? Esquerda ou direita? Contrário. No sentido de que, olha, se eu estou dizendo que eu estou fazendo só o produto vetorial entre V e B, não é isso?
Quando eu faço só o produto vetorial entre V e B, ó, a velocidade está para cima, o B está saindo. Se eu fizer isso, a força te dá um sentido para cá. Só que como a carga é negativa, e você tem que levar em consideração o sinal da carga, aí isso modifica o sentido da força. Porque no lugar dele estar apontando para o sentido positivo, vai apontar para o sentido negativo, entendeu? Então, na realidade, o B está entrando. Porque quando o B está entrando, ó, você vem aqui, V vetor B, a força está para lá, a força está para lá, certo? Só que como a carga é negativa, ela vai ao sentido oposto. Tá claro isso para vocês? Deu pra entender agora. Entendeu, né? Então, o B está entrando, tá? Então, ele está nessa direção aqui, o campo magnético, né? Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente descobre o módulo do campo magnético? Aqui tem um detalhe que F vai ser igual a QVB, né? Porque os três são perpendiculares, né? F, V e B. Como são perpendiculares, você pode escrever isso aqui direto. E aí, pessoal? Como é que a gente descobre o módulo? A gente já descobriu? Não. A direção e o sentido a gente descobriu. Direção que está entrando na página ou saindo da página. O módulo falta a gente descobrir. E aí, como é que a gente faz para descobrir? E aí, galera? Só responder aqui uma mensagem aqui. Tá, vamos lá. QVB. Aí tem outra coisa aqui nesse negócio aqui, que é o seguinte. Você tem um movimento circular. Se você tem um movimento circular, você tem força centrípeta, tá? Ou seja, que F é igual a mv sobre R. mv ao quadrado sobre R. Aí, para você descobrir o módulo do campo magnético, é simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai juntar essas duas forças, é igualar elas duas. Então, você vai ter QVB igual a mv ao quadrado sobre R. Daqui você tira que B é igual a mv sobre o raio vezes a carga, tá? Então, você precisa saber qual é a massa da partícula. Como ele fala que é um elétron, então você sabe qual é a massa do elétron. Você sabe qual é a carga do elétron, tá? Então, a massa do elétron, você sabe qual é a carga do elétron. O raio é 5 centímetros, né? Aqui você tem o diâmetro. Então, você aplicaria só uma... No fim das contas, você tem que B é igual a mv sobre Q vezes R. A massa é a massa do elétron, eu não sei quanto é, você teria que lembrar quanto é a massa do elétron, você teria que pesquisar, tem no livro isso. A velocidade, ele deu o resultado, a velocidade V0. A carga é a carga do elétron, ele deu. E o raio seria 5 centímetros, só que 5 centímetros seria 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Tá claro isso para vocês? São 10 centímetros, né? Explica só mais uma vez para eu fixar. Qual parte que você deseja? A partir do B igual a MV igual a sobre RQ. Pronto. Você está vendo que a partícula que ela descreve um movimento circular? Sim. Toda vez que ela descreve um movimento circular, você tem uma força lá associada, uma força central, né, que faz com que ela descreva esse movimento circular, uma força fictícia chamada força centrípeta ou centrífuga. No caso, se o campo tivesse para fora, seria centrífuga. Se o campo tivesse para fora, não ia mudar no sentido de que a força magnética aqui para essa partícula poder fazer essa trajetória circular, ela tem que apontar para o centro. Como ela aponta para o centro, aí você pode considerar que existe uma outra força para poder manter o sistema em equilíbrio, que seria apontando para fora. Aí você teria aqui a força centrífuga, né? Centrífuga, e aqui você teria a força magnética. Aí você iguala as duas, entendeu? Entendi. Mas para poder manter o equilíbrio, o sistema fazer essa trajetória com velocidade constante, aceleração constante, que você tem isso no movimento circular.
né? Então, você iguala essas duas forças, ó. QVB, porque é a força magnética, e aqui mv ao quadrado sobre R é a força centrífuga ou centrípeta. Você iguala as duas, né? Você acaba igualando, então, essa força aqui. O que muda da centrífuga para a centrífuga, que uma está entrando e a outra está saindo, entendeu? Uhum. Mas em questão de módulo não muda nada, né? Então, basicamente, é isso que tu está fazendo. Aí, depois de fazer isso, né? Ó, a velocidade cancela com velocidade. Aqui tem QVB, aqui tem mv ao quadrado. Então, v ao quadrado cancela com v, ó. Então, QB é igual a mv sobre R. Bota o Q para o outro lado. Então, mv vai ser R vezes Q. Dividido por R vezes Q, né? Uhum. Cadê aqui? Aqui, né? Pronto. Beleza pura? Certo. Né? E ali a massa do elétron, porque ele fala que é o elétron. É a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A massa do elétron não lembro quanto é, né? Mas você tem esse resultado no livro que ele dá, tá? Só substitui os valores e você vai ter o campo magnético. Tranquilo? Todo mundo entendeu por que é 5 centímetros e não 10? Ah, entendi não. Aqui a gente tem o quê? Raio ou diâmetro? Tem um raio. Ah, entendi. Pronto. Pronto, aqui é um diâmetro, né? Aqui a gente tem um raio. O raio não é metade do diâmetro, não é isso? É isso mesmo. Tranquilo? Aí a outra coisa que ele pede é o tempo. Né? Tempo para você fazer essa trajetória. Tempo necessário para o elétron sair do ponto A até o ponto B. Tempo do ponto A até o ponto B. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Aí você teria que voltar lá na parte de movimento circular, né, e entender o que seria período. Certo? Período. Não teria que pegar a frequência? Teria que pegar uma frequência. Período também tem relação com frequência, mas período, por definição, seria o espaço total, o espaço de uma volta inteira, né, dividido pela velocidade, que você fez esse espaço, certo? Uhum. Aí você tem uma relação isso aqui também com a frequência, né? Que você... Agora eu não lembro qual a relação que você escreve aqui. Acho que a frequência é 1 sobre o período. E a frequência seria o inverso do período? É, se eu não me engano é. Tá. A frequência seria o inverso do período, né? E tem um negócio, uma relação, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. É, isso mesmo. Lá em ondas também vocês veem isso. Mas aqui a gente não tem isso, não. Aí o que é que acontece? Você não precisa fazer isso, certo? Como você quer saber o tempo de meia volta, tá? Ali o que você tá querendo saber é o tempo de meia volta. Então, o tempo de meia volta seria πr dividido pela velocidade. Tá vendo? Ó, é o tempo de meia volta. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso? Aqui ficou ok. Aqui ficou ok. Ficou ok, né? Bom, então essa questão está finalizada. E todas as questões dessa seção, dessa parte aqui que ele coloca, a maioria dessas questões tem esse perfil, né? Deixa eu mostrar aqui o livro para vocês novamente. Que é a questão 27.15, eu acho que a gente pegou, foi ela. Foi a questão, né? Não ó. Tá vendo? Isso aqui é 26. Repita o exercício 27.15 para o caso que a partícula é um próton em vez de um elétron. Ou seja, você está trocando aqui negativo para positivo, entendeu? Você muda a direção do campo quando você faz isso. Então a direção do B vai mudar, né? Vai ficar aquela que você falou da primeira vez. A direção não, né? O sentido, foi mal. Sentido. Direção não. Direção continua a mesma, né? O que muda é se está entrando ou se está saindo, né? Isso, foi o que eu falei da primeira vez. Aqui, ó, uma bola de 150 gramas contendo tanto de elétron, né? Ou seja, tanto de cargas aqui. Não, na realidade, é tanto de elétrons, né? Que aqui você teria aqui uma carga aqui, né? Que é o número de elétrons vezes a total das cargas. Em excesso, é enfiado numa rete vertical
de 125 metros. No fundo da haste, a bola repetidamente entra em contato com o campo magnético horizontal uniforme, que possui um módulo tal e sentido apontando para tal. Considerando a resistência do ar desprezível, acho o módulo e o sentido da força, né, que esse campo magnético exerce sobre a bola para que ela penetre o campo. É a mesma ideia, no fim das contas é a mesma ideia que você vai aplicar, que é QVB, tá? Só que aqui você não tem velocidade, né? Aqui você não tem velocidade, mas você tem uma bola, tem uma massa tal, tem uma carga tal, que é o número de elétrons vezes a carga, né? Você tem aqui uma haste de 125 metros. No fundo da haste, a bola repetidamente entra em contato com o campo magnético horizontal, que possui um movimento, um módulo tal e sentido tal. Considerando a resistência do ar desprezível, acho o módulo, sentido da força que esse campo magnético exerce sobre a bola assim que ela penetra o campo. Tá, você tem 125 metros essa haste. Uma bola contendo isso. Excesso. Enfiada uma haste. É massa. Por que ele deu esse tamanho dessa haste? Descobrir a velocidade? É, pode ser. Descobriu a velocidade. Uma bola é enfiada em uma haste vertical. Enfiada? Esse negócio tá estranho. Enfiada numa haste vertical. Ah, será que a bola fica caindo? É isso? 125 metros? Com a ação da gravidade? Aí talvez seja isso. Aí chega lá em 125 metros com a velocidade final. Aí você teria a força, a velocidade que ela leva, que essa massa de 150 gramas leva para cair 125 metros. É, interessante. Talvez seja isso. Está considerando a resistência do ar desprezível, então é caindo. É. Aí você teria que considerar a força gravitacional, né? E ver se a força gravitacional consegue suprir isso aqui. Ou então você calcula a velocidade, vê qual é a velocidade, qual é a força do elétron aqui, né? A força. Você teria QVB. No fim das contas é isso, né? Você calcula a força magnética. Você pegar, no caso, em queda livre, né? Movimento de queda livre. É, como se fosse isso, né? E você teria que, é como se você tivesse, pelo que eu estou imaginando é isso, né? Você tem como se tivesse uma vara, como a bola é enfiada, você tem uma vara que tem um buraco e uma bola enfiada aqui nesse buraco. Essa vara tem 125 metros, então a bola está livre para cair nesse buraco e cai até uma região que tem campo. É isso que eu estou vendo, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Uhum. Aí ela fica caindo em queda livre, então você sabe qual é a velocidade. Se você sabe qual é a velocidade, sabe quanto é a carga, que a carga é o número de elétrons vezes a carga do elétron, que é isso que está dizendo aqui, né? Então você teria que a força seria a carga, ou a velocidade, o campo magnético, né? Então você descobre a velocidade de queda aqui, aí você teria que V vezes B. O B ele deu aqui, né? O Q ele deu, falta só descobrir o V, depois de descobrir o V, você calcula o F. Tranquilo? Uhum. Ou seja, essas questões aqui, a maioria dessas questões aqui é nesse sentido, né? Voltando lá para o nosso arquivo, né? Aí, você dando continuidade, por exemplo, ele coloca uma questão seguinte, questão de efeito Hall, né? Suponha que você tenha um campo E e um campo B perpendiculares. A primeira coisa que ele coloca lá na questão. Ele coloca essa observação bem aqui, ó. Certo? Essa observação aqui é essencial. Uma partícula com a velocidade inicial V0 entra em uma região com campo elétrico e magnético uniforme. É uma partícula com velocidade V0. Ela entra numa região que tem campo magnético e campo elétrico, tá? Aí você tem que lembrar o seguinte, que a força de Lorentz é a carga vezes, opa, porque foi quanto A? Peraí. Este foi quanto A? A carga vezes a velocidade vezes B, isso aqui seria a força magnética, mas a força de Lorentz é a força elétrica mais a força magnética, né? Que vetor B.
Todo mundo tem isso aqui? Tá claro até aqui? Tá de boas até aqui? Que é a força de Lorentz, né? E uma região que tem campo uniforme, e campo elétrico uniforme, e campo magnético uniforme, né? Você tem uma força de Lorentz. Aí você fala o seguinte, o campo magnético na região é tal. Daqui é o campo magnético. Calcule o módulo e a direção e o sentido do campo elétrico na região. Ele pede para calcular o módulo, a direção, o sentido do campo elétrico, considerando que não haja desvio. Não haja desvio para a partícula com carga tal, tal, tal. Despreze o peso da partícula. E aí, pessoal, como é que a gente faz? Como você não tem desvio, né? Isso aqui provavelmente ele está falando em sentido de efeito Hall. E no efeito Hall a gente acabou de ver lá que quando você não tem desvio, significa dizer que a força é zero, a força é nula, né? Aí você teria simplesmente que o efeito Hall é a diferença de potencial perpendicular à direção, né? Que passa no condutor colocado em um campo magnético, a voltagem Hall, determinada coisa, onde você tem aqui o número de elétrons, a concentração, né? Cadê? Pode ser utilizado para sinal dos portadores de carga e sua concentração N. Concentração de portadores de cargas, a carga, o J, que é a intensidade de corrente, que é esse J aqui, né? O B e o E. Né? Uma outra possibilidade aqui, que a gente está vendo aqui, cadê? Concentração, carga por portador, densidade de corrente, campo magnético, campo eletrostático no condutor. E a outra possibilidade que a gente tem é exatamente isso daqui, ó. Veja que quando a força é nula, força de Lorentz é nula, porque não há desvio, né? A gente acabou de ver aqui, né? O campo magnético, tal, densidade de corrente. Cadê essa parte aqui do desvio aqui que ele fala? Quero mostrar isso para vocês, que quando não há desvio, você tem isso. Aqui não está dizendo nada, não. Mas, enfim, você tem isso aqui, ó. Basicamente, você tem, para não haver desvio, você vai ter aqui a força é nula, a força de Lorentz, certo? Então, Q é Z mais o QV vezes B é igual a zero. Se o B, né, e o V forem perpendiculares entre si. Aí você vem aqui, eu estou dizendo para vocês que quando não há desvio, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, você só tem o seguinte que escrever, que é esse aqui. O campo é, que eu não sei qual é a direção, isso aqui é um campo qualquer, mais a carga Q, a velocidade V0 é uma velocidade aqui que eu posso dizer que é V0 na direção de J, vetorial ao campo B, o campo B é um campo B0, que ele está lá, está dando esse resultado ali, que é menos 1,35, isso aqui na direção de K, e isso aqui tem que ser igual a zero, tá? A carga cancela com a carga, então teu campo ele na realidade ele vai ser igual a menos V0, B0, tá? Menos V0, B0, J, vetor K. Aí você vai lá e escreve aqui, ó, I, J, K. I para J, o resultado é K positivo. J para K, o resultado é I positivo. K para I, o resultado é J, né? Você lembra disso aqui, né? Produto vetorial, né? I vezes J, I vetor J, o resultado é K positivo. Nesse sentido, J vetor K, o resultado é I positivo. K vetor I, o resultado é J positivo. Se você fizer o contrário, é negativo. Então, J vetor K, isso aqui é I positivo. Tá? Então, vocês observem que o campo elétrico ele vai estar na direção de I, né, na direção de X, certo? Na direção de X, e vai ser positivo, porque a velocidade aqui é positiva e o campo ele é negativo. Aí, negativo aqui, com esse negativo daqui do B0, o resultado é positivo. Então, ele está na direção positiva do eixo X. Tranquilo para vocês? Deu para todo mundo entender isso aqui?
Tá claro isso para vocês? Por que cancelou mesmo essa carga aí? Qual carga? Essa daqui? É, o que é isso. Porque você teria isso aqui, ó. Q vezes E. Opa, deixa eu escrever isso aqui mais, com mais cuidado. Q vezes E é mais Q, esse aqui não é vetor. V, vetor B, igual a zero. Bota o Q em evidência aqui. Você botar o Q em evidência, fica Q que multiplica E mais V, vetor B, correto? Isso aqui é igual a zero. Esse Q, se ele for diferente de zero, você pode passar ele para o outro lado. Zero dividido por Q é zero. Então, E mais V, vetor B, é igual a zero. Tranquilo? Entendi. Entendeu, né? Qual a questão essa aqui, hein? 27,27. Eu acho que tem solução. Vamos responder ela aqui. Só que ele deu o valor de carga aqui, né? A carga positiva para uma carga negativa. Despreza o peso da partícula. Se a carga for negativa, não vai inverter A polaridade, né? do campo, aí ao invés dele ir pro positivo do X, ele não vai pro negativo. Vai inverter a polaridade. É isso que ele está explicando bem aqui. Ele está explicando nessa parte aqui. Que, contudo, quando o portador de carga é positivo, né, então as cargas positivas se acumulam na extremidade superior e a diferença de potencial é oposta à situação indicada. Então, você troca esse sinal quando as cargas são positivas ou negativas, né? A densidade corrente é dada por isso aqui, J igual a N que VA. Daí você tira aqui o J, tá aqui que é a densidade corrente aqui. Cadê aqui? Assim como na toda a verdadeira, tanto com a que é positiva como negativa. Quando Q é negativa, é positivo e vice-versa. Então, quando Q é negativo, é dizer é positivo. E vice-versa. Se Q for positivo, é negativo. Então, você troca o sentido, né? Podemos medir determinado produto, tal, determinado pela polaridade, exatamente. Uma placa tal, espessura tal, comprimento tal, colocado no campo magnético tal. Você pode passar uma corrente tal. A não ser que eu esteja fazendo de uma forma errada essa questão, esteja pensando de uma forma errada. Posso estar pensando de forma errada, mas eu acho que seja isso. O motor CC, não. Isso aqui não é um motor de potência, não. Motor de corrente contínua, não. De polo magnético também não. É aquele dali mesmo, acho. Que você tem uma bobina, que você quer calcular o torque dessa bobina. Aqui ele não deu mais nenhum exercício parecido com aquele, não. Tá? Então a ideia provavelmente é aquela mesmo. Como ele pede, ele fala aqui no exercício, cadê o exercício? Ele fala, calcula o modo da resistência do campo elétrico, considerando que não haja desvio. Considerando que não haja desvio. Porque se você tem uma força, veja, quando você tem uma força, força arrasta a partícula. Significa dizer que você está mudando, você está fazendo a mudança na trajetória daquela partícula. Força é como é que diz? Entra no conceito de dinâmica que o que causa a mudança do movimento, né? Então, a partícula pode se mover com velocidade constante, sem haver em linha reta, por exemplo, sem haver desvio, mas para ocorrer o desvio, por exemplo, tem que ter uma força atuando no teu sistema, tá? E o que a gente fez aqui foi dizer que a força era igual a zero, ou seja, você não tem aqui força atuando no teu sistema. Aí, se isso acontece, você tem isso aqui, aí a gente acabou de escrever que é V0 vezes B, então é simplesmente V0, quanto é V0 aqui?
Vamos escrever aqui 5,85 vezes 10 à terceira. 5,85 vezes 10 à terceira. O campo magnético, quanto é? É 1,35. 1,35, né? Isso na direção de I, isso aqui era negativo, a gente cancelou esse negativo com esse negativo aqui. O produto vetorial deu positivo, certo? Pronto. Então, vamos anotar aqui, vamos fazer essa conta aqui, que é 5,85 vezes 1,35. Só que eu talvez tenha uma calculadora aqui, quem está em Tesla, né? 1,35 vezes 5,85, né? 7,89, tá, 7,89, então esse resultado aqui seria na faixa 7,89, 89. Aí aqui a gente tem metro por segundo vezes Tesla, né? Então você teria metro, Tesla, segundo. Aí teria que olhar qual é a unidade de Tesla, para poder descrever isso em termos de campo elétrico mesmo. Se eu não tiver que multiplicar nada, é porque ele deu Tesla aqui mesmo. Certo? Mas voltando lá para o livro de vocês, vamos ver aqui qual é a unidade de Tesla aqui, como é que você escreve isso, ver se tem alguma coisa a mais. Se tem alguma coisa aqui na unidade Tesla aqui. Quanto é quem é esse Tesla? Estou passando aqui. Só um momento, pessoal. Mais fácil, né, Baixo? Tesla. Não é o carro, não. A unidade. A unidade Tesla é potencial vezes segundo dividido por metro quadrado, tá? Potencial vezes segundo, volt por metro segundo, volt, metros. Potencial segundo, volt segundo, potencial segundo, metro quadrado, é isso? É isso. Metro quadrado. Então, tem na página 223, né? Acho que é um pouco diferente isso aí. Metro segundo. Cancela isso daqui com isso aqui. Volt metro, volt por metro, isso aqui realmente é campo elétrico, né? Isso aqui é campo elétrico. Então, isso aqui dá volt por metro. 7,89. 89 vezes 10 a terceira. Volt por metro, que é a unidade de campo elétrico. Tá? Aí, vamos pegar aqui o livro aqui para vocês verem. Aí, deixa eu ver, cadê aqui a parte aqui? Aqui nas páginas, e eu vou pegar aqui lá ver se tem aqui a resposta dos exercícios. Que são os créditos. É o capítulo 27, questão 27. Apêndice F, apêndice G, derivadas, apêndice A. Tem não? Que é o 32. Sistema de coordenadas é para ter tabela periódica. Massa do corpo. Resposta dos problemas. Vai lá, 21, 22, 23, 25, 27. Questão 27.27. 7,9 Newton por coulomb. Né? Foi o que a gente encontrou. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro isso para vocês? E aí, galerinha, ficou claro para vocês? Por que no segundo deu positivo também? Porque, provavelmente, Felipe, no efeito Hall, você está certo em dizer que no efeito Hall tem a polaridade, efeito de polaridade. Mas do jeito que a gente fez aqui, o campo elétrico, do jeito que está aqui, independe da carga, tá vendo? Tá vendo que essa equação aqui está dizendo isso? Que independe da carga? Entendi. Tranquilo? 7,89 vezes 10 é a terceira, né? Lá tem o quê? Tem isso mesmo, né? Ele botou 7 pontos, né? 900, tá certo. Vamos lá voltar aqui pro capítulo de novo. Pronto, vamos voltar aqui de novo pro nosso problema.
Isso aqui está resolvido, né? E aqui a próxima questão. Essa questão aqui, aí vocês é que vão me ajudar aí devagarzinho aí, que a gente vai tentar refazer ela. É uma questão um pouco mais complicada. Você tem uma barra metálica, certo? E essa barra metálica, ela tem... Veja que o cara colocou aqui veja que tem aqui um negócio aqui de 2,60 newtons. O que é que significa dizer isso? Alguém sabe dizer? A força-peso dela. É como se fosse uma força-peso dela, né? Então, se você imaginar que ela tem isso aí, 2,60 newtons, você está dizendo para mim, olha, a força-peso dela, né, força-peso ou força gravitacional, você pode estar assim, Fg, é igual a 2,60, 2,6 newton. Beleza pura? Então, se eu pegar isso aqui, eu tenho como descobrir a massa. A massa dessa barra, ela vai ser simplesmente a força dividida pela gravidade, né? Força dividido pela gravidade. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Uhum. Então, você tem como descobrir quem é a massa desse sistema. Por enquanto, a gente não está interessado nisso. Ele diz que a barra também tem 0,85 de metros. Então, o comprimento L da barra é 0,85 metros. Tá? Ele tem uma resistência. Aí, vamos lá. A barra tem também uma resistência de 10 ohms. Tá? Resistência. Essa barra repousa horizontalmente sobre fios condutores de um circuito indicado na figura. Tá aqui. Ela está repousando aqui. Certo? Aí você tem um campo que está entrando, um campo magnético que está entrando. E esse campo magnético, ele tem aqui, deixa eu botar aqui, Fg é igual a 2,60 newtons. Quanto é 2,60 dividido por 9,81, hein? Vou botar aqui. 2,6 dividido por 9,81. Isso aqui dá igual 0,26, né? 0,26, vamos botar assim. Então, isso aqui você teria 0,26 quilos. Aí repousa totalmente sobre os fios do circuito indicado. A massa está sob um campo magnético uniforme, então B, né? Então B aqui. Esse B é um vetor, obviamente. Isso aqui é 1,6 Tesla, né? E esse B, ele está apontando na direção que ele está entrando. Se a gente supor que a direção que está entrando é a direção Z, então ele está... a direção que está entrando é a direção Z, então ele está aqui menos a direção Z, né? Que a direção Z seria positivo saindo. Tranquilo? Todo mundo entendeu aqui por que é menos e por que ficou o Z aqui? Tá claro isso? Porque a gente definiu isso? Ou você poderia até fazer assim, ó. Se você colocar aqui, eu vou colocar aqui o sistema de coordenadas para vocês e a gente vai poder ver quem é quem aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Meu sistema de coordenadas vai ser assim, assim e assim, certo? É tridimensional esse negócio. Então, tá aqui o Z, por exemplo. Tá aqui o Y, por exemplo. Tá aqui o X. Todo mundo entende que o B, o X aqui tá saindo da página, o X que tá saindo da página, todo mundo entende isso? Sim. Então, ele estaria na direção de X, mas estaria na direção de X contrário ao que está entrando, porque ele está, ao contrário que está saindo, né? Então, ele está entrando, né? Então, vocês entendem que ele teria negativo? E esse T aqui é da unidade, né? De Tesla, né? Eu vou tirar essa unidade aqui, tá? Só para deixar o vetor. 1,6 menos 1,6 na direção de X. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo até aqui, galera? E aí, pessoal, tá tranquilo até aqui? Calma aí que eu tô imaginando. Não, não tá tranquilo, não. O que é que não tá tranquilo, Felipe? Diga aí. Um sinal.
Sinal Tem como negativo. fazer o brincadeira lá com os lápis? Acho que fica mais Tem, claro. tem. Ó, repara o seguinte, tá aqui o meu sistema de coordenadas, certo? Uhum. Tá aqui meu sistema de coordenadas. Dá para fazer também com o dedo assim, macho, ó. Tá aqui. Acho que dá pra fazer com o dedo assim, ó. Você faz assim com o dedo, tá vendo? Ó? Aqui o dedão, o outro, né? Com esse aqui, o furabolo e o seu vizinho, é? Sei lá. É, sei não. Enfim, tá aqui os dedos aqui, tá? Você percebe que tem dois que estão no plano aqui da tela, né? E Uhum. tem um que tá saindo aqui, que é o dedão. Certo? Aí eu tô Certo. dizendo que o dedão tá saindo aqui, tá no sentido positivo de X, o que tá saindo. Uhum. Então, se ele estiver apontando para lá, ele tá no sentido negativo de X, entendeu? Entendi. Né? Veja que se eu pegar aqui, ó, do jeito que tá ali, ó, tô definindo o meu sistema de coordenadas mais ou menos com essa ideia, né? Só que isso aqui estaria entrando, né? Ó, isso aqui estaria entrando. O que tá para lá seria positivo, o que tá para cima é positivo. Mas se for o contrário, tiver para baixo é negativo. Entendeu? Entendi. E estaria apontando na direção de para baixo, seria na direção de Z. Beleza pura? Beleza. Tudo bem até aí, né? Aí ele fala que o campo não está conectado aos fios. É um campo externo, certo? Esse campo aí é um campo externo. Ele pergunta qual a aceleração da barra logo após a chave ser fechada. Se a chave é fechada aqui, o que acontece com o seu sistema? Fica carregado. Fica o quê? Carregado. Carregado? Quando você fez uma chave num circuito, o que é que você faz nesse circuito, Felipe? Deixa passar a corrente. Se você deixa passar a corrente nesse circuito, né? O que é que acontece então? Na minha cabeça ele fica carregado. Fica carregado, mas É. você não tem nenhum capacitor para carregar. E aí? Carregado que eu falo é que tá passando elétrico. Tá passando carga. Tá passando carga, né? É, Você tem tá movimento de passando- cargas. Se você É, tem tem movimento de movimento. cargas, o que é que acontece? O que é que você cria? Aí eu não sei mais o que é que acontece. Ó, você tem carga e movimento aqui. Ó. Você está dizendo para mim ó, o seguinte: agora, carga aqui começou a entrar em movimento no circuito. Se carga começa a entrar em movimento no circuito, ela chega bem aqui, ela começa a entrar em movimento também nessa barra, não é? Sim. Se ela começa a entrar em movimento nessa barra aqui, essa barra começa a ter transportadores de carga. Então, se você tem carga e movimento nessa barra, e você tem um campo magnético externo, o que é que vai acontecer com essa barra? O que é que ela vai sofrer? Deslocamento, não? Por Deslocamento. Mas por que ela sofre um deslocamento? causa do campo. Do campo magnético ou por causa de uma força que afeta? Porque o campo Lembra não da vai história- ficar. Não vai sempre tentar botar ele pra. A força não vai sempre tentar ir pro centro do campo? É assim? Acho Tá. que é. A força vai sempre o quê? Tentar ir pro centro. Pro centro do campo. E aqui não tem centro, ó, tá vendo? Você não tem fonte, você não tem solvedor. E aí, esse campo aí? Aí eu não sei. Aí você vai ter que me explicar. Tá. Você lembra da história da força magnética, quando eu vou dizer para você, olha, com fio que você tem passando corrente elétrica, esse fio gera um campo elétrico, um campo magnético. Você tem um fio passando campo com a carga em movimento. Um fio com carga em movimento, ou seja, um fio com corrente, gera um campo magnético. Esse campo magnético ele pode ser uniforme, essas correntes são estacionárias. Se não for estacionária, você tem um campo variável aí, né? Um campo magnético variável. Isso aí é outra história que a gente vai estudar lá na eletrodinâmica. Mas quando você tem um campo, né? Você tem um campo. E você coloca mais uma carga em movimento passando nesse campo, aqui uma carga em movimento aqui passando nesse campo, essa carga ela sofre um desvio, não é assim? Sim. Mas por que ela sofre um desvio? Porque você gera uma força magnética nessa carga que entrou em movimento nesse campo. Entendi. Entendeu? Não é porque vá puxar para o centro do campo, não. É porque essa carga vai entrar em movimento, entendeu? Sim, sim. Vai modificar sua direção, né? Sofre um desvio, né? Devido à força magnética. Então vai aparecer uma força magnética nessa barra. Beleza pura até aí? Aí a grande questão é o seguinte: de quanto é essa força magnética que aparece nessa barra?
né? Aí você tem que fazer a seguinte coisa. Você vai ter que fazer a seguinte coisa. Primeiro, para onde é que está a direção da força magnética? Para onde é que está a direção da corrente aqui? Primeira coisa. Ela sai do positivo, vai para o negativo, ela sai do negativo, vai para o positivo. Para onde é que vai o sentido da corrente aqui? Positivo e negativo, não? Então ela faz isso aqui, não é? Então a corrente vem para cá. Aí a corrente passa nessa resistência. Ela chega bem aqui, ela se divide em duas. Certo? Ela se divide em duas. Então a corrente, quando ela passa aqui nessa resistência, é um valor. Você tem como saber quanto é esse valor. E aqui ela se divide em duas. Né? Uma parte passa aqui por 10 ohms e a outra parte vai passar pela barra aqui. Tranquilo? Tranquilo. Essa barra aqui está dando um curto no sistema, né? Sim. Aí, o que é que acontece com... O que é que eu quero dizer com isso? Se você está passando corrente vindo para cá, nesse sentido, vamos botar de vermelho, né, cara? Porque aqui de azul tá dando para enxergar quase nada, né? Então, no caso, como a resistência da barra é 10 ohms, ela está em paralelo com esse 10 ohms aqui. Isso, exatamente. A resistência da barra está em paralelo com essa resistência aqui. Está em paralelo, quanto é a resistência equivalente aqui desse sistema, hein? 1 sobre R1 mais R2. Seria 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que daria 10, 2 sobre 10, que daria... A resistência equivalente seria 5, né? Não é isso? Deixa eu lembrar. Acho que é. Aí com mais 25 seria 30, não é? Resistência equivalente total? Sim. Né? Então a corrente vai ser, como V é igual a RI, veja, V é igual a RI, então a corrente vai ser o potencial, que é 120, igual a resistência, que a gente acabou de descobrir que a resistência equivalente é 30, vezes I. Então a corrente vai ser 4 amperes. Corrente total, não é assim? Corrente total é 4 amperes. Tranquilo? Tranquilo. Então a corrente total é 4 amperes. Tá? Vamos deixar aí, registrado aí. Como aqui é 10 ohms e aqui é 10 ohms, provavelmente a corrente aqui é dividida de forma igual, né? Provavelmente, né? Acontece isso, né? Essa corrente vem para cá e passa aqui de forma igual. Mas não quer dizer, né? Eu acho. Aí você tem um movimento de cargas nesse sentido. Se está nesse sentido, se a velocidade é para baixo, a velocidade é para baixo, o campo é entrando. Então, o campo está entrando, está apontando para lá, tá aqui a caneta aqui apontando para lá. A velocidade é para baixo. Certo? Aí você bota a sua mão na velocidade e gira para o campo. Sua mão na velocidade e gira para o campo. O que é que acontece com a força? Ela está empurrando para cá, não é? Ó. Deu para entender isso aí? Deu. Então, Essa veja que essa barra... do lápis é fácil. Essa barra aqui, ela está se deslocando para cá, não é? Quando você fecha a chave. Que a força magnética está apontando dessa direção. Beleza pura até aí? Acho que sim. Acho que sim, né? Aí ele pergunta qual é a aceleração da barra logo após fechar a chave. Eu sei que a força magnética é igual. Força magnética é igual a carga, velocidade, vetor B. Eu sei que isso acontece. Né? Carga, velocidade, vetor V. A velocidade está para cá, o campo está para lá. A gente já sabe que essa força aqui vai ser positiva. Das contas, o resultado é positivo, que está apontando aqui no sentido positivo do meu eixo, né? Da forma como foi definido. Certo? A forma como ele foi definido é positivo. Já que o campo é negativo, a velocidade é negativa aqui, como vocês podem observar, a força acabou sendo positiva quando faz o produto escalar. Produto escalar não, produto vetorial. Então, você poderia escrever logo de forma direta que a força vai ser igual a carga, velocidade, vezes o B. Né? Isso é direto logo. Só que é o seguinte, eu não sei quanto é nem a carga, nem sei quanto é a velocidade. Mas eu sei que força pode ser escrita também em termos da seguinte coisa. Carga sobre tempo
é corrente. E velocidade sobre o tempo é o espaço. Né? O espaço, não. Como é que é? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, carga vai ser igual ao comprimento sobre o tempo vezes o B. Carga sobre o tempo é corrente. Então, vai ficar corrente, comprimento e tempo. Corrente, comprimento e campo magnético. Tá? Ou seja, que a força vai ser dada pelaquela equação que a gente passou ontem, que é o bio. Certo? O bio. Aí eu sei quanto é o campo, eu sei quanto é a corrente, mas eu não sei quanto é o comprimento. Eu não sei quanto é esse comprimento aqui, L. Ele não disse isso aqui, né? Mas vamos deixar aí por enquanto. Ah, ele disse aqui, ó. Tá aqui o L, ó. Tá vendo, ó? Então ele disse quanto é o L. Então eu tenho quanto é cada uma dessas coisas aqui, ó. O B, o I e o L. Beleza pura, pessoal? Até aí? Tá claro até aí? Eu só fiquei com dúvida na questão da equivalência e resistência. Equivalência da resistência? Porque aí tá em paralelo, né? É. É porque normalmente eu faço assim, eu faço R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Aí eu fazendo 1 sobre 25 mais 1 sobre 10, não dá o mesmo resultado. A não ser que eu tenha Cara, falhado. é o seguinte, ó. Lá você tem o seguinte circuito. Você tem aqui uma diferença de potencial. Você tem uma resistência de 25, uma resistência de 10, fechou aqui o circuito aqui. E aqui você tem a barra, que também é uma resistência de 10, fechou aqui o circuito. Então aqui você tem 10 ohms, aqui você tem 10 ohms, e aqui você tem 25 ohms. Entendeu? Aí eu tinha esquecido esse outro 10 da barra. Isso, aqui você faz aqui em paralelo primeiro, que isso aqui dá 5, né? Aí 25 mais 5 dá 30. Aí você tem como descobrir quanto é o restante. Né? Tinha esquecido da resistência da barra. Pois é. Aqui, esse circuito aqui tem uma diferença de potencial quanto, hein? Tem uma diferença de potencial 100, né? Aqui, né? Aqui passa 100, né? Que a corrente é 4, né? V é igual a RI. Isso, aí passa 100. Aqui, como é... V é igual a RI, aí a soma desse daqui tem que ser igual ao que passa aqui, que é 5, né? Aí 5 é 20. Então, aqui tem uma diferença de potencial de 20 ohms. Aqui tem uma diferença de potencial de 20 ohms. Aí, como aqui tem uma resistência de 10, então a corrente que passa aqui, quanto é a corrente que passa aqui? É 2, né? É 2. Então, a corrente que passa aqui em cada um desses circuitos aqui é 2. Então, F é igual ao bio, aí F vai ser igual ao bio, e além disso, F é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, massa vezes aceleração é igual a bio. Daqui você tira que a aceleração é igual a bio dividido por massa. E aí, pessoal, deu para entender isso aí? Ficou claro isso aí? Deu para entender essa questão? Tudo bem direitinho? Ficou alguma dúvida? Deu para entender. Deu para entender, né? Aqui a gente só faz calcular a aceleração agora, tá, pessoal? É só substituir. Substituir o valor do campo, substituir o valor da corrente que passa na barra, né? Que a gente já viu que é 2. Né? A corrente que passa na barra. Pois não? Aí tem a corrente que passa na barra. Tem mais o que, hein? Que a gente vai colocar? O comprimento da barra, que está aqui, 0,85, né? E tem o peso, está aqui, né? 0,26. E tem aqui o campo magnético, né? 1,6. Você só faz substituir e você teria o resultado final. Calcula o peso em quilo mesmo? O peso em quilograma? Como assim? A massa, aliás, a massa. É a massa em quilograma, é. Tá, a massa, o sistema de SI é quilograma mesmo para massa, tá, Felipe? Tá. Massa SI. Quilograma, tá vendo? Uhum. Não é grama não, mas é quilograma. O quilograma é definido na base da constante de Planck, cujo valor é 6,62
vezes 10 a menos 34. É isso mesmo. Enfim, deu para entender, não deu, galera? É uma questãozinha complicada, que você tem vários conceitos de física que você tem que abordar, não tem jeito, você acaba abordando vários conceitos diferentes nesse tipo de questão, mas no fim das contas não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que pensar fora da caixa, no fim das contas. Deixa eu ver aqui o que escreveu. Vai ter corrente elétrica? Então vai modificar o campo? Tá, não é que vai modificar o campo, né? Você vai gerar uma força magnética, entendeu? Essa corrente elétrica que você também tem, ela produz um campo intrínseco, obviamente, né? Só que esse campo intrínseco, você não vai calcular a força gerada a partir desse alto campo, né? Você não tem como fazer isso. A força é gerada como se fosse força entre cargas elétricas, por exemplo. A força tem para poder ter força, você tem que ter duas cargas elétricas, tá? A força, você tem uma força de interação entre cargas. Então, você tem uma carga A, carga B. Aí você calcula a interação da carga B devido à carga A. Aí, naquele caso ali, a gente tem o campo já magnético externo. Então, aquele campo magnético externo, se você vai olhar e coloca uma carga em movimento, seja corrente, aí essa corrente lá, por onde está passando, por esse fio que está passando essa corrente, ele vai sentir uma força magnética, tá? Beleza? Devido ao campo externo. Então, você tem um campo externo que quando você coloca uma outra partícula em movimento lá, essa partícula em movimento vai sentir uma força magnética. Tranquilo? Aquele ali, o bio, usa só 2 amperes, porque somente... só passa no tubo 2 amperes, não é? É o que a corrente que passa no... Cadê aqui? É a corrente que passa na hash, certo? Como a hash tem uma resistência de 10, aqui também tem uma resistência de 10, tá? E aqui tem uma resistência de 25, então eu sei que a diferença de potencial aqui é 100. Esse circuito aqui é um tipo de circuito que você pode fazer o desenho, né? Onde você vai ter aqui a diferença de potencial, você tem aqui uma diferença de potencial de 25, vem, aqui você tem um circuito, fechou aqui, fechou. Aí aqui você tem outro aqui, outra resistência, fechou aqui, né? Esse cara aqui tem 25, esse cara aqui tem 120 volts, né? Esse aqui tem 25 ohms, aqui tem 10 ohms, aqui tem 10 ohms, né? Esse daqui tem 4 amperes, passa uma corrente total de 4 amperes no meu sistema. Como ele passa uma corrente total de 4 amperes no meu sistema, então, associado a esse resistor, você tem um potencial de 100 volts, tá? Porque em série é a soma dos potenciais, né? A soma dos potenciais tem que ser igual ao potencial total. Em paralelo, os potenciais são constantes. Então, veja, isso aqui é 100 e esse cara está paralelo aqui, falta 20 aqui para completar. Então, aqui tem 20 volts e aqui também tem 20 volts, né? Porque são constantes aqui em paralelo. Aí a corrente, você sabe que V é igual a RI. Logo, a corrente é igual ao potencial dividido pela resistência. Aí o potencial é 20, a resistência é 10, logo passa aqui 2 amperes. E aqui também passa 2 amperes. E 2 mais 2 é 4, que é o que tem bem aqui. Tranquilo para vocês? Deu para entender isso aí? Tá claro isso para vocês? Pronto. Aí é por isso que passa na hash só 2 amperes, né? Você usa somente esses 2 amperes. Aí usa o comprimento da hash, que é 0,85, ou usa os 2 amperes, usa o campo magnético externo, né? Aí você teria o resultado, divide pela massa, pronto. Tá? Beleza pura? Beleza. Belezinha, né? Eu vou sair aqui do programinha. Vocês querem que eu envie isso aqui para vocês? Ou não precisa? Tá no vídeo, né? Professor, consegue me ouvir? Consigo. Só pode colocar lá na imagem do problema de novo, só um instante? Posso, meu filho. Cadê aqui? Cadê aqui? Tá aqui. Problemas. Tá aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Qual era a questão, hein? Não lembro mais qual era a questão. Saí do programa lá, mas dá certo aqui. Agora eu não lembro mais qual é a questão.
Ah, deixa eu facilitar a vida, cara. Aqui. Mas não, aqui. Tá, nessa haste tem uma continuação ali em cima. A corrente não seria dividida? Essa continuação que tu fala, qual a continuação? Essa Assim, aqui? ó, aí, ó, isso. Não Ela tem. tá dando um curto, não tá bem aqui? Uhum, Então você considera que você acaba considerando que a corrente não vai para lá, a corrente vem para cá, entendi. Tá bom, entendeu? É como se aqui fosse fechar no circuito, entendeu? entendi. Sim, sim, entendi. Acho que é até essa forma de você faz para você dar um curto no sistema, não é? Não sei se vocês lembram disso, vocês viram isso em análise de circuitos, né? Queimar umas placas aí com os botões é desse jeito. É desse jeito aqui, né? Beleza pura? Entendeu, Anderson? Sim, professor, entendi. Pronto. Deixa eu parar aqui de gravar, tá, pessoal? E finalizar a aula, né?